Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, no 5º volume, estamos lendo no capítulo 6. Enquanto em Calcutá, antes de ir para Mayapur, Prabhupada reunira em seu quarto vários discípulos antigos. Tenho recebido muitas solicitações, dissera-lhes ele, para traduzir o Chaitanya Bhagavata, mas irei traduzir o Chaitanya Charitamrita inteiro. Isso está bem? Oh, sim, Prabhupada, replicara Bhavananda Goswami, isso é maravilhoso. Décadas atrás, Prabhupada escrevera ensaios baseados no Chaitanya Charitamrita e durante anos ele traduzira alguns dos versos e escrevera-lhe os significados. Então, em 1968, nos Estados Unidos, concluíra os ensinamentos do Sr. Chaitanya. Um estudo sumário baseado em certas passagens importantes do Chaitanya Charitamrita. Contudo, durante a sua permanência em Mayapur, ele iniciou uma tradução e comentário inéditos do Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, começando do 7º capítulo. À medida que avançava, encontrou um ímpeto maravilhoso e disse que, para o dia do aparecimento do Sr. Chaitanya, em março, publicaria um volume a partir do capítulo 7. Decidindo concluir o Chaitanya Charitamrita inteiro, ele suspendeu seu trabalho do Srimad Bhagavatam. Em um dos primeiros versos do 7º capítulo, Krishnadas Kaviraj afirma: Deixar-me oferecer minhas reverências ao Senhor Sri Krishna, que se manifestou em 5 formas, como um devoto, a expansão de um devoto, a encarnação de um devoto, devoto puro e a energia devocional. Prabhupada escreveu que na era de Kali a única maneira de as pessoas se elevarem ao amor por Krishna é pela misericórdia do Panchatattva, a saber, o Sr. Chaitanya, sob forma de 5 personalidades. Devemos oferecer reverências a Sri Chaitanya cantando o mantra do Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Devemos recitar esse mantra antes de cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada escreveu: há 10 ofensas contra o cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas elas não se aplicam com referência ao cantar do Mahamantra Panchatattva. Devemos primeiro refugiar-nos em Sri Chaitanya Mahaprabhu, aprender o Mahamantra Panchatattva e então cantar o Mahamantra Hare Krishna. Verso após verso do 7º capítulo confirmavam os princípios essenciais da missão de Srila Prabhupada e testificavam que ele estava ensinando exatamente segundo o método aconselhado pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada escreve: compreende-se que as características de Krishna são um reservatório de amor transcendental. Embora esse reservatório de amor tenha de certo vindo com Krishna quando esse esteve aqui presente, ele estava hermeticamente fechado. Mas quando Sri Chaitanya Mahaprabhu veio com seus outros associados, o Panchatattva, eles romperam o fecho e saquearam o reservatório para saborear o transcendental amor a Krishna. Quanto mais eles saboreavam isso, mais aumentava a sua sede disto. O próprio Shri Panchatattva não se cansava de dançar, tornando assim mais fácil que se bebesse o amor nectário a Deus. Eles dançavam, choravam, riam e cantavam como loucos, e dessa maneira distribuíram amor a Deus. Ao comentar sobre esses versos, Prabhupada escreveu: o atual movimento para a consciência de Krishna segue o mesmo princípio, e, portanto, pelo simples fato de cantarmos e dançarmos, recebemos boas repercussões por todo o mundo.
Contudo, deve-se compreender que esse canto e dança não pertencem a esse mundo material. Na realidade, eles são atividades transcendentais, pois quanto mais alguém se ocupa em cantar e dançar, mais pode ele saborear o néctar do transcendental amor a Deus. Com a frase movimento para a consciência de Krishna, Prabhupada falava não só de seus próprios discípulos e de sua sociedade para a consciência de Krishna, mas também do movimento inaugurado pelo Sr. Chaitanya. Assim como a personalidade de Deus original e a deidade de Krishna no templo eram a mesma coisa, da mesma forma o movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e o movimento de Prabhupada, que Prabhupada instituiu para despertar nas pessoas a consciência de Krishna, eram idênticos. Ao distribuir amor a Deus, Chaitanya Mahaprabhu e seus associados não levavam em consideração quem era um candidato adequado e quem não o era, nem onde dever-se-ia ou não acontecer essa distribuição. Ele não impunha condições alguma. Onde quer que conseguissem a oportunidade, os membros do Panchatattva distribuíam amor por Deus. Para Srila Prabhupada, esse verso confirmava diretamente a instrução que ele recebera de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, de que pessoas de todas as estirpes poderiam converter-se em Vaishnavas, Brahmanas e Sannyasis. Embora aqui estivesse a evidência direta da Escritura, Prabhupada, tal qual seu próprio mestre espiritual, recebera frequentes críticas dos Brahmanas indianos conscientes de casta. Com a prova na mão, Prabhupada agora desafiava os críticos invejosos. Existem alguns patípes que ousam falar contra a missão do Sr. Chaitanya, alegando que o movimento para a consciência de Krishna aceita europeus e americanos como brahmanas e oferece-lhes sannyasi. Mas aqui está uma declaração autorizada de que, ao distribuir amor por Deus, ninguém deve considerar se os receptáculos são europeus, americanos, hindus, muçulmanos, etc. Deve-se propagar o movimento para a consciência de Krishna onde quer que for possível e devem-se aceitar aqueles que assim convertem-se em Vaishnavas como sendo superiores aos brahmanas hindus ou indianos. Se Chaitanya Mahaprabhu desejou que seu nome se difundisse por toda a cidade e aldeia na superfície do globo. Portanto, quando se propaga o culto de Chaitanya Mahaprabhu por todo o mundo, será que não se deve aceitar como Vaishnavas, Brahmanas e Sannyasis aqueles que abraçaram essa tarefa? Às vezes, argumentos tolos como aquele apresentado logo no começo são levantados por patifes invejosos, mas os devotos conscientes de Krishna não se importam com isso. Seguimos à risca os princípios estabelecidos pelo Panchatattva. Outra crítica que Srila Prabhupada confrontava era que sua ênfase em converter, na realidade, era alheia à espiritualidade indiana. Mesmo os irmãos espirituais de Prabhupada chegaram a fazer semelhantes observações. Entretanto, esse sentimento vinha mais frequentemente dos impersonalistas, que argumentavam que deveriam deixar as pessoas cultivarem seus próprios conceitos religiosos. A religião, sendo um assunto espiritual interno, não deveria ser propagada através do evangelismo fervoroso. Eles diziam que a pregação e conversão era para os cristãos, não para os seguidores da religião indiana. No entanto, no 7º capítulo do Adi Lila, do Chaitanya Charitamrita, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, revela seu coração e emoção de pregador ideal. Apesar de os membros do Panchatattva saquearem o reservatório de amor a Deus e comerem e distribuírem o conteúdo, não houve qualquer escassez, pois esse maravilhoso reservatório é tão completo que, à medida que se distribui o amor
o suprimento aumenta centenas de vezes. A inundação do amor a Deus expandiu-se em todas as direções, e assim jovens, anciãos, mulheres e crianças ficaram todos submersos nessa inundação. O movimento para a consciência de Krishna submergirá o mundo inteiro e inundará a todos, quer sejam cavalheiros, crápulas, ou mesmo aleijados, inválidos ou cegos. Quando os primeiros 5 membros do Panchatattva viram o mundo inteiro submerso no amor a Deus e a semente do gozo material das entidades vivas completamente destruída, todos ficaram excessivamente felizes. Quanto mais os 5 membros do Panchatattva provocavam a queda da chuva do amor a Deus, mais a inundação aumentava e espalhava-se por todo o mundo. Era esse o estado de espírito de Srila Prabhupada ao treinar os rapazes e moças na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E ele estava oferecendo essas palavras do Senhor Chaitanya para fortalecer todos os devotos do Senhor. Os membros do Movimento para a Consciência de Krishna deviam ser confiantes de que, ao pregarem com pureza, eles sairiam bem-sucedidos. Prabhupada tinha confiança, ali estavam as palavras dos Shastras, palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus. E a experiência pessoal de Prabhupada confirmava isso mesmo, de sorte que ele podia escrever: nosso movimento para a consciência de Krishna foi iniciado sem ajuda, e ninguém nada fornecia para nossa subsistência. Mas no momento estamos gastando centenas e milhares de dólares mundo afora, e o movimento está aumentando cada vez mais. Embora pessoas ciumentas possam ficar invejosas, se nós ativermos a nossos princípios e seguirmos os passos do Panchatattva, esse movimento continuará incólume, não sendo afetado pelos pseudo-swamis, sannyasis, religionários, filósofos ou cientistas, pois ele é transcendental a todas as considerações materiais. Portanto, aqueles que propagam o movimento para a consciência de Krishna não devem temer semelhantes patifes e tolos. Os versos do 7º capítulo descreviam uma inundação mundial de consciência de Krishna. Logo, as objeções de que os europeus e americanos não podiam converter-se em brahmanas ou sannyasis seriam afastados para bem longe à medida que a misericórdia do Senhor Chaitanya inundasse o mundo inteiro. Nada poderia detê-la. As palavras de Krishnadas Kaviraj intensificavam o desejo de Prabhupada de ter como base de seu movimento mundial a terra onde o Senhor Chaitanya apareceu e iniciou seu movimento de Sankirtana. O Panchatattva vai começar em Navadvipa, e dali as ondas do amor a Deus estavam se expandindo. Em Sridhama Mayapur, às vezes, há uma grande enchente após a estação das chuvas. Isto é uma indicação de que, a partir do local do nascimento do Senhor Chaitanya, a inundação do amor a Deus deve espalhar-se por todo o mundo, pois isso ajudará a todos, inclusive velhos, jovens, mulheres e crianças. O movimento para a consciência de Krishna de Sri Chaitanya Mahaprabhu é tão poderoso que pode inundar o mundo inteiro e cativar o interesse de todas as classes de homens no assunto do amor a Deus. Nesse 7º capítulo do Adi Lila, Prabhupada encontrou muitas outras evidências que corroboravam a ISKCON como seguidora dos princípios, dos ensinamentos e atividades do Senhor Chaitanya. Krishnadas Kaviraj diz que o fato de o Senhor Chaitanya aceitar sannyas foi uma artimanha para libertar certa classe da sociedade, que de outra maneira não lhe teria mostrado respeito. Em seu comentário, Prabhupada explicou que ele também idealizara táticas para oferecer os benefícios da consciência de Krishna a uma escala mais ampla possível da sociedade,
E ele citou a aceitação de mulheres dentro do movimento para a consciência de Krishna. Ele escreveu: logo, é um princípio que o pregador deve seguir estritamente as regras, regulações estabelecidas nos Shastras e, ao mesmo tempo, deve idealizar um meio através do qual o trabalho de pregação para resgatar os caídos possam continuar com plena força. 27 de junho de 1973. De Mayapur, Srila Prabhupada foi para Calcutá. Ele escreveu a Tamal Krishna Goswami. Shama Sundar sugeriu que eu poderia ir a Londres para lá reunir-me a homens muito importantes na nova casa de Jorge, que Jorge nos deu, mas quero fazer alguma resolução definitiva das transações de Bombaim antes de voltar para a Europa ou os Estados Unidos. Se houver um lugar adequado para eu ficar por poucos dias em Bombaim, posso ir para lá imediatamente e de lá poderei ir a Londres. Enquanto analisava seu itinerário, Prabhupada passou alguns dias no templo de Calcutá, na Albert Road. Ele era muito liberal em permitir que as pessoas o vissem, e seu quarto frequentemente repleto de bengalins locais e de seus próprios discípulos, que perante ele ficavam sentados no lençol branco. Durante as noites, mesmo que tivesse que transportar-se por quilômetros através de partes congestionadas da cidade, ele ia passar umas horas na casa de alguém, pregando a consciência de Krishna. A irmã de Srila Prabhupada, Bhavatarini, a quem os discípulos de Prabhupada conheciam como Pishima, também visitava o templo de Calcutá para ver seu amado irmão e, como de costume, cozinhar para ele. No entanto, certo dia, poucas horas após comer os cachores feitos por ela, Prabhupada sentiu agudas dores no estômago. Ele fechou as portas e foi para a cama. Seus seguidores ficaram muito preocupados. Quando Shrutakirti, seu servo, entrou no quarto, encontrou-o remexendo-se na cama. Srila Prabhupada, que há de errado? Meu estômago, replicou Prabhupada. Esse cachorro de coco, ele não estava cozido. O acesso continuou a noite inteira e vários devotos continuamente massageavam o corpo de Prabhupada, em especial seu estômago. Mas a cada respiração ele gemia. Pishima estava postado ali por perto, mas os discípulos de Prabhupada temiam sua presença, achando que ela poderia desejar cozinhar algo mais para ele, mesmo vendo que ele estava doente. Prabhupada pediu que o quadro do Sr. Nishinra fosse retirado do altar e colocado ao lado de sua cama. Alguns devotos temiam que Prabhupada pudesse estar a ponto de falecer. Na manhã seguinte, como a doença persistia, os devotos foram buscar o Kaviraja, médico ayurvédico local. O velho Kaviraja veio e diagnosticou que Prabhupada estava sofrendo de severa disenteria. Ele deixou um remédio, mas foi ineficaz. Mais tarde, quando Prabhupada mandou que Bhavananda viesse até seus aposentos e pediu puris fritos com um pouco de patala, um legume indiano semelhante a uma pequena abóbora, e sal, Bhavananda protestou. Tais alimentos fritos seriam a pior coisa para ele. Prabhupada disse que essa era a cura para a disenteria que sua mãe lhe dera durante sua infância. Mandou então chamar sua irmã e, falando com ela em bengali, disse-lhe que preparasse puris e patala. Poucas horas após tomar o alimento, Prabhupada novamente chamou Bhavananda.
Ele estava se sentindo melhor. Minha mãe estava certa, comentou ele. Chegou um longo telegrama de Shyamsundara glorificando as oportunidades de pregação que aguardavam Prabhupada em Londres, onde um helicóptero pegá-lo-ia no aeroporto e levá-lo-ia até o evento principal, o maior teatro jamais organizado. A parada prosseguiria pelo Piccadilly Lane, atingindo seu clímax ao localizar-se sob o grande pavilhão na Praça Trafalgar. O telegrama prosseguia dizendo que milhões de ingleses, incluindo certas pessoas muitíssimo importantes, estavam ansiosos para verem Srila Prabhupada e que já se tornavam providências no sentido de Prabhupada instruir a consciência de Krishna ao filho mais velho da rainha, o príncipe Charles. Srila Prabhupada sabia que algumas das promessas eram exageradas, mas seu desejo de novamente pregar na Inglaterra era forte. George Harrison doara aos devotos uma ampla quinta situada a 45 minutos de Londres. E Prabhupada falava em ir até lá e no dia de Janmashtami instalar a deidade de Radha Krishna. Contudo, mesmo agora, faltando mais de um mês para o Janmashtami, ele estava profundamente sensibilizado com o convite de Shyamsundara. Embora ainda desgastado devido à disenteria, ele pensou em voar imediatamente para Londres. Convocando os secretários GBCs e sannyasis que estavam consigo em Calcutá, sentado na cama, enquanto eles sentavam-se perante ele no chão, Prabhupada pediu-lhes o conselho. Eles concluíram que ele deveria ir para um clima mais saudável, Los Angeles ou Havaí, para descansar e recuperar-se. Prabhupada concordava gentilmente à medida que seus conselheiros decidiam que o Havaí seria o melhor lugar, um lugar onde o clima era ideal e onde ele sofreria poucas interrupções. No entanto, de repente, ele sentou-se mais ereto. Diz que voltaria para o Ocidente, mas para Londres, não para o Havaí. E não para recuperar-se, mas para pregar. Deixem eu malhar enquanto o ferro está quente, disse ele. Acho que esta é uma máxima inglesa. Se fazemos isso, podemos então manter o ferro amoldado. No Ocidente as pessoas já não aguentam mais. Logo queremos dar-lhe iluminação espiritual. Com suas declarações vigorosas, Prabhupada convencer imediatamente seus discípulos. Existem duas teorias desorientadoras no Ocidente, continuou ele. Uma é que a vida vem da matéria e a outra é que não há vida após a morte. Pois o que você tem a fazer é desfrutar desta vida. Eles dizem que tudo é matéria. Sendo assim, à medida que esse movimento para a consciência de Krishna crescer, os comunistas serão tolhidos. As pessoas dizem que estão tentando unificar-se, mas não têm cérebro algum para ver como, partindo de seus pontos, atingirão a unidade. Elas formaram uma grande e complicada Liga de Nações, agora Nações Unidas, mas as duas fracassaram. Mas esse método simples de Rath-Yatra está se espalhando por todo o mundo. Jagannatha significa Senhor do Universo, portanto, o Senhor Jagannatha é agora, através de nossa ISKCON, Deus internacional. Por conseguinte, desejo ir ao Ocidente e dar-lhes essas coisas. Embora Prabhupada parecesse fisicamente inapto para em pouco tempo voar rumo a Londres para participar da pregação ativa que o aguardava, seus discípulos condescenderam, aceitando isso como outro milagre de Krishna.
Londres, 7 de julho de 1973. Paravidha diz o seguinte: era o dia de Rath Yatra, vi Prabhupada entrando no templo e ele não parecia muito forte. Fiquei realmente espantado, mas pude entender que sua força era algo espiritual. Dhruva Natha diz o seguinte: no local da parada, ficamos esperando Srila Prabhupada no Marble Arch, onde a procissão inicia. A Vyasasana estava belamente decorada e todos estavam na expectativa que Prabhupada simplesmente se sentasse em sua Vyasasana no carro, onde naturalmente passearia pelas ruas, assim como ele fizera nos outros Rath Yatras. Logo, para o nosso grande espanto e alegria, que ao chegar Prabhupada recusou-se a sentar na Vyasasana, ele assinalou que dançaria e lideraria a procissão. Yogeshvara disse: eles colocaram escadas de modo que Prabhupada pudesse montar no carro de Ratha e sentar-se na Vyasasana. Mas ele gesticulou para que tirassem-nas e simplesmente pôs-se a caminhar com as carruagens, liderando a dança. Dirashanta. Eu torci meu tornozelo e não podia caminhar, de modo que passeei no carro. Portanto, pude ver Prabhupada muito claramente. Revatinandana Maharaj cantava no microfone do carro, mas após cerca de 15 minutos de procissão, Prabhupada mandou os devotos dizerem a Revatinanda Maharaj e aos outros que descessem e com ele liderassem o Kirtana na rua. Revatinanda diz o seguinte: ao ver sua Vyasasana no carro, Prabhupada disse: não, sou simplesmente um devoto, irei com a procissão. Tivemos um Kirtana grande e colossal. Hansadutta liderou, eu liderei, Shyamasundara liderou, diferentes devotos revezavam, liderando esse fantástico Kirtana. E Prabhupada estava bem no meio do Kirtana com seus kártalas o tempo todo. Ele dançava para frente e para trás, e pulava para cima, para baixo e dançava. Rohini Nandana. O carro estava seguindo bem devagar. Prabhupada caminhava cerca de 20 ou 30 metros à frente do carro, liderando a procissão. Enquanto isso, o Kirtana vinha dos microfones do carro de Ratha. Prabhupada chamou todos para baixo e colocou todos eles em volta de si próprio. E eles estavam cantando Hare Krishna. Vez por outra, ele rodopiava e com muita imponência erguia ambos os braços ao ar e dizia Jaya Jagannatha. Às vezes nós nos adiantávamos um pouco, de modo que então ele se voltava e aguardava que o carro se aproximasse. Às vezes ele dançava, outras vezes ficava postado, de braços erguidos para o ar. Sharadiya Dasi diz: Prabhupada dançava, e então após poucos metros ele volteava e de braços em riste erguia os olhos para as deidades. Então dançava por poucos momentos meditando nas deidades, então girava novamente e prosseguia. Dessa maneira ele dançou por todo o caminho. Os devotos formavam um círculo a seu redor. Deram-se as mãos para protegê-lo da multidão. Foi um maravilhoso acontecimento transcendental. Prabhupada olhava para as deidades e todos os devotos seguiram-no logo atrás. Sudurjaya diz: Prabhupada surpreendeu-nos, não sabíamos se ele estava doente ou não, sentindo-se fraco ou atordoado ou não. Às vezes ele parecia muito mal e às vezes aparecia como um rapaz de 18 anos. Ele surpreendeu-nos. Ele tinha sua bengala em sua mão, mas erguia no ar enquanto dançava. Após alguns instantes, Shyamasundara aproximou-se de mim e disse: escute,
Ele não irá conseguir isto. Prabhupada está muito doente. Quer você siga ou de carro. Fique a uma distância tal que dentro de 30 segundos possamos sem demora colocar Prabhupada no carro. Prabhupada descia a Park Lane e de vez em quando volteava e erguia suas mãos. Ele ia tão rápido que eles não podiam puxar o carro a uma velocidade capaz de acompanhá-lo. Ele tinha de esperar o carro aproximar-se, girava para trás, erguia os braços e dizia Haribol. Ele fez isso várias vezes, ele ia tão rápido que tinha de esperar. Os devotos dançavam, o clima estava belo e a multidão era maravilhosa. Dhruvanata. Os transeuntes estavam fixos no local, contemplando Prabhupada. Um homem daquela idade, simplesmente dançando e pulando no ar, como um rapazinho, era a cena mais espantosa. Então, aproximadamente a cada 5 minutos, Prabhupada voltava-se e olhava para Jagannatha. Os devotos abriam caminho de modo que ninguém bloqueasse sua visão. E ele via com perfeição Jagannatha, Balarama e Subhadra. Mas após alguns momentos, a polícia vinha e gesticulava, indicando que não podíamos continuar parando dessa maneira. Tivemos que manter a coisa toda em andamento, pois os congestionamentos de tráfego estavam se tornando críticos. Os devotos choravam, cantavam e dançavam, e havia muita comoção. Shrutakirti. Quando Prabhupada estava dançando, os policiais apareciam de vez em quando e buscavam alguém que tivesse alguma autorização. Finalmente eles vieram até mim e disseram, você terá de dizer a seu líder para sentar-se. Ele está causando perturbação demais. Sabe como é? Todos estão ficando selvagens e não podemos controlar a multidão. Então eu disse, tudo bem, mas não disse nada para Prabhupada. Logo eles então vieram novamente e disseram, você deve dizer-lhe que ele terá de sentar-se. De modo que eu disse, tudo bem, e cutuquei Prabhupada. Eles estiveram em êxtase o tempo todo, dançando perante o carro, estimulando todos os demais a dançarem. Ele agitava suas mãos e animava os devotos a permanecerem dançando. Ele mantinha o ímpeto do festival, então ele disse para Prabhupada, os policiais querem que o senhor se sente. Eles dizem que com essa sua parada, o senhor está causando sérios prejuízos. Prabhupada olhou para mim, virou-se e prosseguiu. Ele ignorou isso por completo e continuou dançando. Aí eles não puderam fazer nada. Prabhupada não parava e a polícia não lhe dizia nada. Para a vida, diz o seguinte. Ao longo de todo o trajeto da parada, eu estava distribuindo revista de volta ao Supremo. Eu estava exausto. Estava tendo bastante dificuldade em acompanhar a procissão, mas Prabhupada estava bem ali. Estava dançando como um rapazinho. Fiquei admirado com sua energia espiritual. Dhruvanata. Ao chegarmos ao Piccadilly Circus, Prabhupada subitamente parou toda a procissão. É claro que Piccadilly Circus estava simplesmente apinhado de gente. Por cerca de 3 minutos, Prabhupada parou a procissão e tudo o que fazia era dançar e dançar com os devotos todo a seu redor. Rohini Nandana. Ao alcançarmos o Piccadilly Circus, Prabhupada realmente começou a dançar. Ele saltava do chão, o carro estava parado. Na realidade, parecia muito com a descrição do Chaitanya Charitamrita de como o Sr. Chaitanya liderava a procissão de Rath Yatra. De modo que o carro ficava parado, e então Prabhupada esperava que ele o alcançasse. Yogeshvara diz,
Quando enfim chegamos à Praça Trafalgar e Prabhupada viu a grande tenda e os outros arranjos que os devotos fizeram, ele ergueu seus braços novamente. Ele estava dançando e caminhando por todo o trajeto da parada. Já devia fazer pelo menos 1 hora que ele estivera caminhando e dançando. Todo o percurso desde Hyde Park até a Praça Trafalgar. Rohini Nandana, ao alcançar a Praça Trafalgar, Prabhupada imediatamente sentou-se sobre o pedestal da coluna de Nelson, numa pequena Vyasasana, e deu uma palestra sobre o santo nome de Krishna. Isso foi logo após sua maratona de canto e dança. Os jornais do dia seguinte apresentavam notícias favoráveis sobre o festival, e Prabhupada escreveu sobre isso a um discípulo de Los Angeles. Você ficará contente ao saber que o Rath Yatra em Londres foi muito exitoso. O Daily Guardian trazia na primeira página uma fotografia de nosso carro e afirmava que estávamos em nível de competição com um monumento erigido em memória a Lord Nelson na Praça Trafalgar. Minha saúde está boa e estou fazendo caminhadas diárias e dando a aula da manhã. Noutra carta, Prabhupada escreveu: nosso festival aqui foi muito bem recebido e fiquei tão animado com a coisa toda que fui capaz de caminhar todo o percurso desde o Hyde Park até a Praça Trafalgar. No Bhaktivedanta Manor, Srila Prabhupada teve condições de seguir uma rotina regular. Aqui em Bhaktivedanta Manor, escreveu ele, o ambiente é o melhor possível, é calmo e quieto e a aldeia é arrumada e limpa. Os aposentos de Prabhupada situados no 2º andar eram bastante espaçosos, podendo acomodar confortavelmente 50 convidados. E suas amplas janelas deixavam avistar os extensos campos. Prabhupada disse que se os devotos limpassem o lago e conservassem os campos, então ele ficaria sempre no Bhaktivedanta Manor e ali traduziria em paz. Disse que eles deveriam conseguir algumas vacas e utilizar um pouco do terreno extra para a agricultura. Embora fizesse muito tempo que os devotos não tivessem estado vivendo no Manor, e tivessem feito pouca coisa para melhorar os prédios e os campos, Prabhupada indicou um local onde eles poderiam algum dia construir um templo de 30 andares, o mais portentoso prédio da inteira Londres. Ele sugeriu ficar pelo menos por 2 meses e instalar as deidades de Radha Krishna no dia de Janmashtami. Ele também supervisionaria a construção da sala do templo e do altar. Todas as manhãs, por volta das 6 horas, Prabhupada deixava o Manor para uma caminhada de 1 hora. Não havia restrição alguma sobre quem podia acompanhá-lo e às vezes um total de 20 devotos seguiam-no, tentando ouvir qualquer coisa que ele pudesse dizer. Contemplando o horizonte, ele comentava que Letchmore Heat fazia-o lembrar-se de Vrindavana, a vila local. Prabhupada descia a Alameda, caminhando até um local chamado Round Bush. Passava por um trigal e enfim regressava a Letchmore Heat e ao Manor. Um policial local fizera amizade com os devotos e regularmente trocava cumprimentos com Prabhupada. Prabhupada gostava em particular da limpeza do pequeno povoado e que frequentemente apontava até o menor resquício de lixo que por acaso encontrasse nos terrenos do Manor. Ele disse que a aldeia era muito mais asseada do que as cidades americanas.
Shyamasundara prometera trazer Srila Prabhupada muitos visitantes interessados e Srila Prabhupada mostrou reciprocidade, prometendo que enquanto pessoas interessadas continuassem vindo, ele permaneceria na Inglaterra. Cada noite, 1 ou 2 convidados, incluindo acadêmicos, sacerdotes e celebridades eventuais, vinham visitar Prabhupada por algumas horas. Prabhupada é especialmente ávido de apresentar a filosofia da consciência de Krishna às pessoas inteligentes. Sendo ele no mundo inteiro o mais proeminente filósofo Vaishnava integrante do Parampara, familiarizado com o Gita e o Bhagavatam, depreendeu por completo as conclusões da literatura védica. Era experiente em contestar todos os desafios e filosofias ateístas e sabia o que esperar de um cristão, mayavadi, ateu, qualquer um. Se um convidado mencionasse o nome de um filósofo da escola de pensamento estranhos a Prabhupada, então Prabhupada simplesmente perguntava: qual é a sua filosofia? Inevitavelmente ele reconhecia a nova filosofia através do que, na verdade, ela era uma velha filosofia mundana e familiar, talvez com alguma característica nova, facilmente derrotada ou aperfeiçoada com a consciência de Krishna. Prabhupada sempre estava ansioso para glorificar Krishna e repetir a mensagem de Krishna, e com completo e entusiástico frescor, ele voltava a apresentar os mesmos pontos que apresentara muitas e muitas vezes antes. Ele dizia que era como uma vaca que dá leite em qualquer canto. Coloquem-no na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ele sempre daria o mesmo leite nectário do Bhagavad Gita. O dia inteiro de Prabhupada ditando de manhã cedinho o Chaitanya Charitamrita, a caminhada matinal, a aula do Bhagavad Gita, as conversas com convidados, girava em torno da filosofia. Na Escócia, quando um homem desafiara que não era necessário apresentar Deus por meio de filosofia, Prabhupada replicara: o senhor quer que eu fale de quê? De algum conto de fadas? A filosofia era necessária, em especial para as ditas pessoas inteligentes, em cujas mentes surgiam tantas dúvidas intelectuais. E Prabhupada dizia que, além do mais, estar falando para os outros sobre Krishna era sintoma de amor. Movido pela compaixão para com o sofrimento alheio, Prabhupada sempre falava a mensagem de Krishna e nunca se cansava em repeti-la. Ele estava patentemente zangado com os especuladores ateus que desorientavam as pessoas, porque as filosofias materialistas e impersonalistas tiravam da pessoa a oportunidade de encontrar a solução para o sofrimento da vida. Sempre que ouvia alguém discorrendo sobre a filosofia mayavada, Prabhupada tornava-se como um fogo. Ele não poderia tolerar isso, ele tinha que corrigir. Quando, após uma das aulas de Prabhupada no Manor, um rapaz dissera que ouvira alguém chamar o cantar de Hare Krishna de um pouquinho de tapeação, Prabhupada replicara: quem diz tapeação? Quem é esse tolo? Quem é esse patife? Para glorificar a Krishna, ele ficara pronto para lutar com o ateísta. Estes eram os impulsos naturais de Prabhupada, por isso ele podia prosseguir continuamente sem parar. Ele queria dar às pessoas a consciência de Krishna. Sua vida resumia-se a isso. Mesmo enquanto descansava na privacidade de seu quarto, ele sempre falava sobre a consciência de Krishna. Os devotos convidaram muitos proeminentes cidadãos britânicos para reunirem-se com Srila Prabhupada, e as reações foram boas.
O economista Ernest Schumacher prometeu visitar, como também o prometeu o filósofo Sir Alfred G. Ayer. Quando Shyamasundara informou a Prabhupada que o Sr. Ayer era bastante conhecida, Prabhupada replicou: qual é a filosofia dele? Bem, respondeu Shyamasundara, ele não crê na existência de Deus. Dar-lhe-ei evidência, replicou Prabhupada. Perguntar-lhe-ei o que ele quer dizer com a existência de Deus. Pedir-lhe-ei que ele faça uma lista das coisas que falam contra a existência de Deus. Prabhupada gostava de debater com homens filosóficos e encurralá-los e derrotá-los. O historiador Arnold Toynbee estava velho e inválido, por isso Prabhupada concordou em visitá-lo em sua residência. Interessado em discutir sobre vida após a morte, o Dr. Toynbee perguntou a Prabhupada sobre o karma. Ele disse que a maioria das pessoas temiam a morte. Prabhupada concordou e acrescentou que, segundo um certo astrólogo, um dos recentes líderes da Índia nascera como um cão, de modo que eles temem evoluir, disse ele. Quando Toynbee perguntou se o karma poderia ser mudado, Prabhupada respondeu que sim, mas só através de bhakti, devoção a Deus. Arnold Toynbee disse: não são muitas pessoas no Ocidente que estão pensando nisso. Prabhupada: eles são menos inteligentes, isso não é bom. Caso aceitem a consciência de Krishna, podem continuar a trabalhar e viver nas cidades, mas podem mudar sua consciência. Então automaticamente tudo virá. Srila Prabhupada perguntou ao Dr. Toynbee sobre o livro que ele estava escrevendo e o professor replicou que ele tratava da influência da Grécia Antiga na Grécia atual. Os gregos vieram da Índia, disse Prabhupada. Houve um tempo em que a cultura védica abrangia o mundo inteiro. Aos poucos ocorreu um novo tipo de cultura, assim como essa recente divisão da Índia e do Paquistão. Prabhupada explicou como no futuro os governos cairiam nas mãos de patifes e ladrões, cuja única ocupação seria explorar os cidadãos. O alimento seria escasso, e os governos cobrariam tantos impostos que o povo ficaria atormentado e iria refugiar-se nas florestas. Só as pessoas conscientes de Krishna sentir-se-iam livres. O futuro seria um oceano de defeitos, com a presença de um único fator salvador. Bastaria alguém cantar os nomes de Krishna para ele poder libertar-se. Mesmo agora, disse Prabhupada, os hippies estavam indo para a floresta e os homens separavam-se de suas esposas e dinheiro e, decepcionados, iam para as colinas e florestas. Pode-se prever o futuro dessa maneira, disse Prabhupada. Arnold Toynbee diz: na Índia os políticos mantêm os Vedas? Prabhupada: não, eles jogam fora. Os atuais políticos indianos não estão muito satisfeitos com os Vedas. Eles os atiram na água. Iniciei entre os indianos e americanos, e nos próximos 10.000 anos a consciência de Krishna aumentará. Então haverá uma imagem arrefecida de Kali Yuga. 10.000 anos não são um tempo curto. É nosso dever em prol de Krishna. Arnold Toynbee diz: o senhor viaja muito? Prabhupada: por todo o mundo.